bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre qual câmera comprar, né? Câmera profissional, que a gente falou um pouquinho já sobre câmeras amadoras, mas a câmera profissional ela é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais complexa essa escolha. Então eu vou iniciar aqui, né, uma série de vídeos falando sobre os elementos da câmera, como que a gente pode conhecer melhor o equipamento para fazer a compra correta, né, para o que a gente precisa. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre sensores, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os tamanhos de sensor, aquele lance de câmera cropada, câmera full frame, né? Então, para entender um pouquinho esse negócio do sensor, a gente precisa conhecer da onde vem esse negócio de full frame, de cropada, por que que existe isso, né? Então, desde da fotografia analógica, há bastante tempo atrás, existem diferentes tamanhos de frames, né, de câmeras. Então, vocês já devem ter ouvido lá falar da câmera de grande formato, médio formato, 35mm, né? Então, câmera de grande formato que a gente tem, essa daqui que vocês estão vendo na tela, ela tem mais ou menos o tamanho do frame dela é de 5 por 7 polegadas, né? Isso vai dar mais ou menos 13 por 18 centímetros. Então é como se o negativo, né, ou o filme ali que está nessa câmera tem 13 por 18 centímetros. A câmera médio formato, que é essa daqui, aqui a gente tem uma Hasselblad. Então, câmera médio formato, quer dizer que o frame dela tem 6 por 6 centímetros. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Essa câmera funciona diferente. Aqui é o back, né, onde vem o filme, e aqui é o obturador. Então, a gente tem o tamanho, né, do frame que vai ser gravado ali no filme, 6 por 6 centímetros, ok? Então, essa é a câmera médio formato. A gente tem as câmeras 35mm, que são as câmeras de filme antigas. Então, antigas não, né? Até hoje tem lançamentos aí de câmeras de filme. Então, essa câmera, ela tem 35mm, né? Ela tem essa câmera aqui, ela é 35mm. Ou seja, o tamanho do frame que ela tem é de 30, na verdade é 24 por 36, né? Mas ela é conhecida como 35mm. Então, o tamanho do frame 24 por 36. Então, grande formato em centímetros, né? 13 por 18, médio formato, nesse caso aqui 6 por 6, 35mm, 24 por 36, tá? Então, esses são os tamanhos padrão aí de fotografia desde antigamente, tratando de grande formato, médio formato, 35mm, ok? Então, por que que a gente tem essa diferença? Por que que existe da digital full frame e cropada, né? O full frame, da onde vem esse nome? Da câmera 35mm. Então, quer dizer que o sensor da câmera full frame tem exatamente o mesmo tamanho desse sensor aqui da câmera cropada, né? Desse frame da câmera cropada, que é 24 por 36. Por isso que é chamado de full frame, porque ele tem o frame completo, né? O tamanho do sensor captura como se fosse o frame completo da câmera 35mm, ok? Vamos lá, então, qual que é a diferença da full frame para cropada? A full frame a gente já viu, o tamanho igual da 35mm, tá? E a câmera cropada, ela tem o sensor um pouquinho menor, tá? Então aqui a gente tem uma D7100. O sensor, no caso é uma câmera cropada, né? O sensor da câmera cropada tem 24 por 16, varia um pouquinho de marca, tá? De câmera, mas em média é isso. Ou seja, ele é quase metade do tamanho do sensor da câmera full frame,
tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse sensor, não é muito bom ficar fazendo isso aqui não, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês. Então, ó, lá dentro, não sei se dá para ver daí, mas é o sensorzinho lá da câmera. Tá meio verdinho, meio roxinho, não sei como é que dá para ver aí, tá? Então, essa é a principal diferença, tá, de uma câmera full frame para câmera cropada, o tamanho do sensor. Isso a gente está falando hoje de sensor, certo? Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem uma comparação, né? Se você tiver uma imagem que está capturando ali com uma câmera full frame e fizer a mesma imagem com a câmera cropada, como o sensor é menor, ele vai capturar um pedaço menor dessa imagem toda, tá? Isso gera pra gente uma coisa que a gente fala como fator de corte, tá? Então você tem um pedaço a menos de imagem num sensor cropado do que no sensor full frame, tá? Então por isso que é o corte, você tem um corte na imagem, é o fator de corte ou de crop, né, como o pessoal fala. Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho disso daí, existe uma regrinha aí que o pessoal fala, né? Uma lente equivale a tanto, uma lente de 100 milímetros vira uma 150 milímetros na cropada, né? Muda a distância focal. Então vamos entender primeiro o que é isso daí, o que é essa distância focal, tá? Então, distância focal a gente vai aprofundar mais um pouco em outros vídeos aí, mas basicamente é o zoom ali da câmera, né? Então, vamos dizer uma lente que vai do 18 até o 200. Você consegue ir aproximando, né, a imagem do que você está fotografando, né? Conforme maior ou menor a distância focal, ok? Na verdade, a gente não está aproximando a imagem, a gente está alterando o ângulo de visão da objetiva, tá? Então, uma distância focal curta tem o ângulo de visão bem aberto, por isso que é chamado de grande angular, tá? E uma distância focal longa tem o ângulo de visão bem fechado, tá? É chamado de tele, super tele, ok? Então vamos lá, por que eu tô falando isso? Para a gente entrar nesse assunto de uma lente muda a distância focal quando está numa cropada ou numa full frame. Então vamos desmistificar um pouquinho isso daí, tá? Como é calculada a distância focal de uma objetiva? A câmera, ela enxerga igual o nosso cérebro. Vocês sabem que a gente enxerga tudo invertido, né? A luz passa pelo nosso olho, inverte, chega no nosso cérebro toda invertida e ele corrige. A câmera é a mesma coisa, tá? Em determinado ponto ela inverte e chega no sensor toda invertida também. Então, esse lugar onde a imagem se inverte se chama ponto nodal, ok? É esse ponto onde a imagem enxerga. Existe um outro elemento aí na sua câmera, isso é físico, já dá pra ver, que é essa marquinha aqui, ó. A gente tem uma marquinha aqui, que é uma bolinha cortada. Todas as câmeras, se você olhar em cima aqui, ela vai ter esse desenho aqui, que é uma bolinha cortada, tá? Que tá aqui, ó. Isso quer dizer que é a posição do seu sensor, tá? Então, o sensor da sua câmera tá no plano de onde tá esse risquinho aí da bolinha cortada, tá? Paralelo a isso daí, ok? Então, aqui a gente tem nosso sensor, certo? A distância focal de uma objetiva, ela quer dizer que a partir dessa marquinha, né, ou a partir do sensor até o ponto nodal, tem tantos milímetros. Então, quando você tem 18 milímetros, quer dizer que do sensor até o ponto nodal tem 18 milímetros. 300 milímetros, do sensor até o ponto nodal, 300 milímetros. Então, quanto maior a distância desse ponto até o sensor, mais fechado vai ser o ângulo de visão da objetiva, ok? Então, não quer dizer que quando eu pego uma 50 milímetros e ponho numa cropada, ela vira 85 milímetros ou próximo disso. Não, o ponto nodal ele continua exatamente na mesma distância. Eu não mudo a distância focal da objetiva,
tá? O que vai mudar é o seguinte, a objetiva está enxergando uma imagem completa, como se fosse para um sensor full frame. Quando você tem um sensor cropado, você deixa de capturar uma parte dessa imagem, tá? Então, não é que mudou a distância focal, não, você simplesmente está capturando um pedaço menor dessa imagem, tem coisa sobrando aí que o seu sensor não consegue capturar. Então, muda a distância focal dependendo da câmera? Não, isso não existe. Então, se você pegar uma 50mm, colocar na cropada ou na full frame, continua sendo 50mm. A diferença é que na cropada você deixa de capturar um pedaço de imagem. Ok? Então isso é o fator de corte, isso gera uma falsa sensação de que a gente está alterando a distância focal da objetiva, ok? Mas o ponto nodal que a gente viu antes, ele não altera, então permanece a mesma distância focal, ok? Então isso gera uma coisa que a gente chama de diferença das normais, né? Então, por exemplo, a câmera full frame, a câmera médio formato, que tem o frame de 6 por 6 centímetros, bom, voltando um pouquinho, o que é a objetiva normal, né? Normal é quando a gente tem uma objetiva que tem o mesmo ângulo de visão de um olho nosso, tá? Então, a normal da médio formato, que tem o frame 6 por 6, é 80mm, né? A normal da câmera full frame ou da câmera de filme, né, a 35mm, é a 50, a famosa cinquentinha. A normal de uma câmera cropada é a 35mm, tá? Então não é que muda a distância focal, não, ela muda as normais. Então uma câmera 35mm, que seria a normal de uma câmera cropada, ela é uma grande angular numa câmera médio formato. Tá? Uma 85mm, que é a normal de uma médio formato, vira uma teleobjetiva na câmera 35mm, tá? Então essa na verdade é que é a grande diferença de você ter tamanhos diferentes de sensor, ok? Uma outra diferença que tem do sensor cropado para o sensor full frame é a densidade de pixels, né? Então vamos imaginar o seguinte, vamos colocar como padrão aí 24 megapixels, que a maioria das câmeras está saindo agora assim. Então imagina que você tem 24 megapixels dentro do sensor cropado, né? Você tem uma área pequena para capturar esses 24 megapixels. Ok? Então você tem uma quantidade X de microsensores ali, né? Que vão capturar essa imagem e gerar esses 24 megapixels. Imaginando agora uma câmera full frame, a gente tem um sensor muito maior, né? Quase o dobro ou mais que o dobro da câmera cropada, capturando esses mesmos 24 megapixels. Então, você tem muito mais microsensores para capturar esses pixels aí, essa luz, né, que vai ser transformada em pixels. Então, a gente tem uma densidade de pixels muito maior numa câmera full frame do que numa câmera cropada. Isso gera uma diferença de nitidez, tá? Isso gera uma diferença de detalhes, às vezes não, né? Também de quantidade de cores que o sensor captura, tá? Então, tem uma diferença sim nessa brincadeira aí de full frame para cropada. Quem fala que não faz diferença, é só o tamanho do sensor, sim, é o tamanho do sensor, mas esse tamanho tem bastante diferenças. Então não vale a pena eu comprar uma câmera cropada? Você está falando que a full frame é muito melhor? Não, as duas têm vantagens e desvantagens, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, mas só da parte de vantagens dela, a gente não vai entrar aí nas desvantagens, tá? Mas você pode, né, ter uma vantagem de uma como desvantagem de outra, etc. Então, vamos lá. O que causa de vantagem para uma e para outra esse lance do tamanho do sensor? Então, vamos falar primeiro da full frame. Existe uma coisa que chama Dynamic Range. O que é esse Dynamic Range? É a capacidade que a câmera tem de capturar os tons mais claros até os tons mais escuros. Então, vamos lá. O olho humano, né, o que a gente enxerga, ele consegue capturar
mais ou menos 30 pontos de luz, tá? De diferença entre o mais claro e o mais escuro, tá? Então, isso daqui é o que o olho humano enxerga, ok? Vamos dizer que é o Dynamic Range do olho nosso. A câmera Full Frame, ela vai enxergar, em média, 15 pontos de luz, tá? Então, dentro do que o olho humano enxerga, a câmera Full Frame, ela já vai enxergar uma parte disso. Por isso que às vezes a gente fotografa e você está enxergando o detalhe tanto nas partes claras quanto nas baixas luzes, e a hora que você fotografa as baixas luzes fica preto, não tem detalhe, ou as altas luzes estouram, né? Então é por causa dessa diferença de Dynamic Range do nosso olho para a câmera. Então câmera Full Frame por volta de 15 pontos, dependendo do sensor aí. Câmera cropada por volta de 11 pontos. Então, a gente tem aí uma perda de Dynamic Range da câmera Full Frame para cropada. Ou seja, uma coisa que estouraria na cropada, pode ser que você consiga ter detalhe na câmera Full Frame. Isso é uma diferença bacana, tá? Principalmente para quem fotografa com luz natural, aí que você não consegue preencher as baixas luzes com uma luz secundária, né? Por exemplo, fotografia de natureza, fotografia de vida selvagem, onde você não tem como usar um flash ou uma luz de preenchimento, ok? Então, isso é o Dynamic Range. Câmera Full Frame, aproximadamente 15 pontos, dependendo do sensor. Câmera cropada por volta de 11 pontos, também dependendo do sensor, ok? Outra coisa, câmeras Full Frame, elas têm a capacidade melhor de capturar em baixas luzes, né? Por quê? Porque ela lida melhor com o ISO alto. Então, o ISO alto, vamos chutar aí um ISO 6400 numa câmera Full Frame, vai te gerar uma melhor qualidade do que o mesmo ISO 6400 numa câmera cropada, tá? Abrangência de imagem. Então, para quem precisa fotografar com grande angular, ou seja, paisagem, arquitetura, é legal ter uma câmera Full Frame. Por quê? Por causa daquele lance do crop, né, do fator de corte. Então, 18 mm numa Full Frame quer dizer 18 mm mesmo, você vai enxergar o frame todo do 18 mm, né? Então, vamos lá, passando para a câmera cropada. Qual que é uma das vantagens aí da câmera cropada? Acho que é a maior delas, o preço. Uma câmera Full Frame hoje, no site do fabricante, está por volta de 8 mil a 15 mil reais, não sei, as câmeras top até 35 mil reais, né? Isso a gente falando só de corpo da câmera. Então, entre 7 mil e 35 mil o corpo da câmera, uma Full Frame. Já uma câmera cropada, com 4 mil reais você já compra, né? Isso falando do preço do site do fabricante ali. Então, o preço é metade. Você tem uma câmera com uma qualidade profissional, né? Pela metade do preço de uma Full Frame. Então, é vantajoso, principalmente por causa do preço. Outra vantagem, quem trabalha com teleobjetiva, então, para fotografar esportes, para fotografar vida selvagem, né? Você tem esse fator de corte que te ajuda. Então, uma lente 100mm, por exemplo, teria, né, a aparência de que você está fotografando com uma 150mm. Então, você ganha, como é que eu vou dizer, aproximação aí do objeto, tá? Você consegue ter um melhor aproveitamento de teleobjetivas, né? E para macro também, para macro é legal. Porque, além de ter essa vantagem da tele, né, com o macro geralmente você precisa estar pertinho do objeto. Então, com uma cropada, você tem a sensação de chegar mais perto ainda com a mesma objetiva, como se ela estivesse na Full Frame. E outra coisa, você ganha profundidade de campo. Você tem 1/3 a mais aí de profundidade de campo na cropada. Por quê? Você está fotografando com uma 100mm, né? Você tem a aparência da sua imagem, de uma fotografia, né? De uma lente de 100mm,
porém com o fator de corte. Então você tem a profundidade de campo da 100mm com o tamanho da imagem, ali o tamanho da captura de uma 150. Então é uma vantagem também você trabalhar com macro com a câmera cropada. É claro, não dá então para fazer macro com a full frame? Dá sim, claro que dá. Você só vai ter esse ganhozinho aí na cropada. E para fotografar super tele com a full frame é ruim? Não é ruim. Até tem acessórios aí para você trabalhar com isso, que são os teleconverters, né? Teleconversores. Você tem uma série de acessórios aí para trabalhar com longas distâncias, né? Com teleobjetivo. Ok? Então, gente, essa partezinha aí a gente falou um pouco de sensor, espero ter ajudado um pouquinho vocês. Dúvidas ou sugestões aí de tópicos, pode colocar aqui nos comentários, tá, do vídeo, vou responder todos. Ainda preciso de ideias aí para novos posts, também pode colocar aqui no comentário. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos fotógrafos, legal? E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.